Bom dia, tudo bem? A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, que hoje seja mais um dia para você se alimentar de Deus, para você se aproximar dele, estar mais conectado à vontade perfeita de Deus na tua vida para esse dia, amém? Eu quero falar hoje com você sobre os obstáculos. Muitas vezes nós enfrentamos muitos obstáculos na nossa vida, sejam eles emocionais, espirituais, físicos. Todos nós passamos por adversidades, passamos por momentos de medo. Você já sentiu medo de alguma coisa? Você já se deparou diante de uma barreira na tua vida, diante de uma adversidade, diante de um obstáculo e teve medo? Hoje, a palavra de Deus, ela vai nos ensinar, vai trazer um alimento para a nossa alma, para o nosso coração, de que nós podemos vencer essas barreiras em Deus, que nós podemos vencer o medo em Deus. O amor de Deus lança fora todo medo. O Senhor, ele vem e nos capacita, ele nos mostra como agir, quando agir, qual a estratégia para nós vencermos esses obstáculos. Então eu convido você a estar comigo neste devocional hoje, aonde nós vamos meditar como vencer as barreiras, como vencer os obstáculos. Amém? Nós vamos começar lendo lá em Josué. Josué capítulo 1, versículo do 1 ao 9, é tão conhecido essa passagem onde o Senhor ele fala para ele ter coragem, não ter medo. E é o que o Senhor diz a nós essa manhã. Tenha coragem, porque o Senhor é contigo. Amém? Deus é contigo. E quando nós estamos com o Senhor, nós nos revestimos da força que vem dele e conseguimos vencer as barreiras da nossa vida. Amém? Bom dia, Tati. Deus abençoe seu dia, viu, minha irmã? Tati, minha irmã querida, né, Tati? Que a gente não se conhece pessoalmente, a gente não se relaciona pessoalmente, mas todo dia a Tati está aqui comigo, intercedendo e se alimentando da palavra. Amém? Então, o que nós vamos começar aqui a meditar? Nessa passagem aqui em Josué, o que tinha acontecido? Moisés havia morrido e não entrou na terra prometida. Deus havia dado para Moisés, que era um servo do Senhor, ele havia dado para ele a incumbência, uma missão de entrar na terra prometida. Mas Moisés não entrou na terra prometida. Toda a geração de Moisés que atravessou ali o Mar Vermelho não entrou na terra prometida. Agora, então, ele levanta Josué. Josué foi um homem que esteve ao lado de toda essa trajetória de Moisés. E foi um homem muito fiel a Deus, um homem obediente. Então, agora ele vai dar essa comissão a Josué de levar o povo até a terra prometida. Porque aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, aquilo que o Senhor promete para nós, aquilo que ele tem, ele faz uma aliança com você, o Senhor vai cumprir. Então, tinha uma aliança que era de levar o povo para a terra prometida. Então, não foi Moisés, mas ia ser outro. Deus ele vai levantar pessoas para que a sua palavra seja cumprida. Então, ele vai levantar Moisés, e Moisés fica com medo. Falou, meu Deus, mas é muita responsabilidade. Muitas vezes nós nos deparamos de frente a barreiras e obstáculos, falando, nossa, eu não dou conta disso. Isso aqui é muito difícil para mim. Eu não vou conseguir. Eu não sei se você já parou em algum ponto da tua vida que você falou assim para Deus, Deus, isso aqui não é para mim não, isso aqui é muito difícil. Isso aqui eu não vou dar conta, é muita responsabilidade, é muito peso. Eu não vou dar conta. Eu tenho medo de enfrentar isso.
Ah, isso aqui eu não consigo, não sou capaz. E você sabe qual que é a diferença entre o corajoso e o medroso? Sabe o que diferencia aquele que tem coragem daquele que tem medo? É que aquele que tem coragem enfrenta o medo. E o que tem medo não enfrenta. Prova disso, lembra lá de Davi? Quando aquele filisteu, aquele gigante lá aparece, começa a colocar medo. Todos os soldados que estavam ali, de Saul, eles ficam com medo daquele homem, porque ele era muito alto, muito forte, muito ali, né? Ele impunha ali uma autoridade, uma força, que os soldados não tinham nem coragem de chegar até ele. Tinham medo dele. Não estavam enfrentando o medo. Aí as pessoas podem falar assim, ah, mas Davi foi muito corajoso. Mas Davi foi corajoso porque ele enfrentou o medo. E ele enfrentou o medo sabendo que ele estava enfrentando aquele homem não sozinho. Ele enfrentou aquele homem, aquele gigante, porque ele sabia que Deus era com ele. Se ele já tinha matado o leão, já tinha matado o urso, e ele sabia que humanamente seria impossível, como que nós vamos matar um leão? Como que nós vamos matar um urso? Essa força não vem de nós. Então ele já sabia que aquela força lá atrás, quando ele enfrentou esses animais ferozes, não vinha dele, vinha de Deus. Então se ele havia matado o leão, havia matado o urso, quem que era este gigante diante da grandeza de Deus? Não era nada. Então ele enfrenta o seu medo, porque ele era um menino, um jovem, que não era fisicamente capacitado, era somente um pastor de ovelha, franzino, magrinho, miudinho, mas ele sabia que Deus era com ele, amém? Que Deus era com ele, ele não estava sozinho, assim como nós não estamos sozinhos nas nossas lutas, diante das nossas adversidades, diante dos obstáculos, das barreiras que muitas vezes se levantam diante de nós. E ficamos com medo de superar aquilo, de ultrapassar. E aí achamos melhor ou ficarmos parados no meio do caminho, ou até mesmo de retrocedermos. Mas nós temos que avançar. Deus nos chama para continuarmos. Deus nos chama para avançarmos, sabendo que nós estamos com Ele. E a força vem dele, a capacidade vem dele, a estratégia vem dele. É ele que vence, irmão. Não somos nós. Ah, eu superei este obstáculo. Ah, porque eu venci. Não, você não venceu nada. Se não fosse o Senhor na tua vida, nada você conquistaria. Nada. É Ele que está com você. E é Ele que vai te dar essa estratégia para você vencer as suas barreiras. Então, nós podemos enumerar aqui, nesse devocional de hoje, 4 barreiras que Josué enfrentou. A primeira que ele enfrenta, logo depois que o Senhor fala com ele, aqui no versículo, no capítulo 1, de 1 a 9, e ele fala assim para ele, não fui eu que lhe ordenei, no versículo 9, seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. O Senhor aqui está dando para ele, está fazendo com ele uma promessa, está firmando com ele uma aliança, que por onde ele andar, o Senhor estaria com ele. Então, a partir dali, a partir debaixo desta palavra de Deus, debaixo deste compromisso, Josué, ele vai começar a levar esse povo, a liderar este povo em rumo à terra prometida. Então ele começa ali a enfrentar
algumas barreiras. A primeira barreira que ele vai enfrentar é uma barreira natural, que é o quê? O rio. Eles começam a andar e eles se deparam lá no capítulo 3. Se você estiver com a sua Bíblia aí, se você não tiver, pegue, porque nós vamos caminhar por ela. Então é importante você estar com a sua Bíblia para você poder acompanhar a leitura, tá? No capítulo 3, o título fala que é a travessia do Jordão. Veja, eles estão lá, caminhando. Eles se deparam com o rio. E agora? Como nós vamos fazer? É uma barreira, concorda comigo? O rio era uma barreira. Eles tinham que atravessar este rio para chegar do outro lado. A terra prometida, Jericó, estava ali do outro lado do rio. Como que eles iriam atravessar? Irmãos, não era 10 pessoas. Eram muitas pessoas, mais de 1000. Era um povo. Como que atravessa esse povo com uma embarcação? Não tinha embarcação. Não tinha como construir embarcação suficiente. Então eles ali se deparam de novo, de frente a uma barreira natural. Antes atravessaram o Mar Vermelho. Agora tem o Rio Jordão na frente deles. No versículo 5, o que ele faz? Josué ordena ao povo: santifique-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Santifique-se. Quer dizer, não vai fazendo as coisas no desespero. Não vai fazendo precipitadamente as coisas. Eles poderiam ficar de frente daquele rio lá, vamos tentar atravessar. Ah, a gente não sabe nadar, vai morrer, vai se afogar e tem bebê, e tem pessoas idosas. Como que faz para atravessar isso aqui? Poderiam já entrar aqui em desespero. Ah não, vamos tentar contornar esse rio, vamos pegar um outro caminho. Mas a ordem era atravessar aquele rio, mas debaixo de uma palavra de Deus. Então, para isso, o povo tinha que se santificar. Santificar. Porque amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Para o Senhor fazer maravilhas na nossa vida, primeiro nós temos que nos santificarmos. Nós temos que levar uma vida, irmãos, de obediência ao Senhor. Uma vida de consagração a Ele. Não tem como você querer atravessar, passar obstáculos, vencer obstáculos, levando uma vida leviana, levando uma vida afastada do caminho do Senhor. Nós temos que nos santificar. Nós temos que nos afastar do mal, renunciar ao pecado, abrir mão de tudo aquilo que nos afasta, de tudo aquilo que vem nos puxando para o caminho contrário ao Senhor. Nós temos que fazer essa escolha. Então nós temos que ter a consciência que uma vida com Deus é uma vida em santidade com Ele. Nós temos que estar em comunhão. Nós temos que ter um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Não podemos levar uma vida de qualquer jeito. Não podemos levar uma vida com o Senhor como se estivéssemos empurrando com a barriga. Nós temos que ter uma vida verdadeira. Porque Deus, Ele vai abrir portas para você aonde não tem. Isso você pode ter certeza absoluta. Creia nisso. Deus, Ele abre porta aonde você olha ali e fala, não, isso aqui é uma barreira. Isso aqui é uma barreira, isso aqui não tem como. Ele vai lá e Ele abre. Deus, Ele abre barreiras, Ele quebra cadeados, Ele rompe com cadeias, porque Ele é Deus. E não há nenhum impossível para o nosso Deus. Ele pode fazer todas as coisas. Amém? Acaso há algo que o Senhor não possa fazer? Irmãos, não tem nada que Deus não possa fazer. Então não tem barreira nenhuma na tua vida intransponível. Não tem nada na tua vida que você vai olhar e vai falar assim, meu Deus, isso daqui, Senhor, nem o Senhor pode fazer. Não, Deus, Ele pode fazer todas as coisas. Mas para isso,
você tem que se santificar. Você tem que levar uma vida verdadeira com o Senhor. Você tem que se preparar. Você tem que ter com Ele comunhão, intimidade, relacionamento. Você tem que estar preparado para superar essas barreiras. Veja que aqui há uma ordem de Josué ao povo: santifiquem-se. Santifiquem-se, porque amanhã vocês verão as maravilhas do Senhor. E o Senhor está dizendo hoje à igreja, hoje a mim e a você: santifique-se. Se você quer superar barreiras, vencer os obstáculos na sua vida, você tem que se santificar. Não tem como. Não tem como servir a dois senhores, não tem como levar uma vida mais ou menos, não tem como viver uma vida em cima do muro. Ou você está com Deus ou você está contra Ele. Não tem outro caminho, irmão. Hoje muitos podem aí fora dizer: não, mas Deus é amor, Deus ele aceita tudo. Você pode vir do jeito que está e permanecer da mesma forma, porque Deus é um Deus tão bom. Ele é um Deus de amor. Ele é um Deus de amor, sim. Mas Deus é um Deus justo. Deus é um Deus das coisas certas e verdadeiras. Nós chegamos até Ele, sim, da forma que nós estamos. Mas a partir dali, a nossa vida é uma vida de busca diária e de santificação diária. Eu tenho que todos os dias renunciar a mim mesma, fugir do pecado, viver em santidade com o Senhor. Eu tenho que todos os dias fazer a minha parte, irmão. Esse povo tinha algo para fazer, que era santificação, consagração ao Senhor, obediência à palavra de Deus. Então vocês vão se santificar e vão esperar até amanhã, porque amanhã Deus vai fazer. Não é agora. Ah, mas eu quero agora. Não, não é assim que funciona com Deus. Nós estamos debaixo do cronos de Deus, o tempo perfeito de Deus. Ele sabe a hora certa, o dia certo, a forma certa. Isso que é o mais maravilhoso de Deus, porque Ele sabe todas as coisas. E quando nós estamos debaixo da palavra dEle, debaixo da ordenança do Senhor, irmão, é só viver o melhor dessa terra. Porque Ele vai te guiando, Ele vai abrindo rio, Ele vai abrindo mar, e você vai passando pelas circunstâncias em segurança. Esse povo atravessou o rio em terra seca. E o Senhor tem um rio para se abrir, para você passar. O Senhor tem uma travessia para você, mas você tem que se santificar. Não se apavorar e nem desobedecer. Se manter firme e fiel e obediente à ordenança do Senhor na tua vida. Amém? A segunda barreira, quando eles atravessam ali, estão indo à terra prometida, o que eles encontram? Muralha gigantesca. Uma muralha gigantesca. Jericó era cercada por uma muralha. Para você ter uma ideia da dimensão dessa muralha, a largura dela era mais de 12 metros. Então você imagina, tinha partes que tinha mais de 30 metros, tinham casas construídas em cima de muralhas, das muralhas. Então você imagina a dimensão que era aquilo. Era algo, humanamente olhando, intransponível. Como que nós vamos derrubar uma muralha dessa? Impossível. Então ali eles encontram uma barreira humana. O homem construiu. Aquele povo de Jericó havia construído essa muralha para proteger a sua cidade, para proteger o seu povo. Então nós temos que entender, irmãos, que nem tudo é o inimigo que levanta contra nós. Existem barreiras, problemas humanos. Pessoas que vão criar barreiras, criar obstáculos na nossa vida. Lá em Josué 6, um pouquinho mais adiante, do 15 ao 20, o que eles vão fazer aqui? No 7º dia, levantaram-se ao romper da manhã e marcharam da mesma maneira 7 vezes ao redor da cidade. A ordem era: vocês não vão fazer nada diante desta muralha, o Senhor diz a Josué. Diga ao povo que marche
durante 7 dias, sem alarde, sem gritaria, sem provocação, em silêncio. Marche e adore, marche e adore, marche e adore. Durante 7 dias. Aquele povo teve que, durante 7 dias, marchar em volta daquilo que havia se levantado, daquilo que era intransponível, daquilo que aos olhos daquele povo era impossível. O que fazer diante dessas barreiras? Aquilo que o homem tem levantado contra a tua vida. Você vai chegar nele, você vai bater de frente com ele? É olho por olho, dente por dente? Você vai chegar nele e você vai querer lutar com as mesmas armas? O que o Senhor está dizendo aqui? Adore. Adore. Irmãos, a nossa guerra, aqueles homens, eles ganharam essa guerra. As muralhas caíram com louvor e adoração a Deus. Diante daquilo que tem se levantado, diante daquilo que o homem tem erguido como uma barreira, como um obstáculo na sua vida, sabe o que você tem que fazer? Adorar a Deus. Louvar ao Senhor. Orar a Ele e dizer: Senhor, eu te adoro, eu te louvo, Senhor, porque eu sei que Tu és fiel, o Senhor é guarda de Israel, o Senhor está na minha frente, porque Tu és o meu escudo, a minha fortaleza, Tu és o meu socorro bem presente, eu sei que o Senhor está comigo, e vai adorando, e vai louvando ao Senhor. Porque as muralhas vão cair, e você não vai colocar a mão. É o Senhor contigo. É Ele que está à tua frente. Paulo e Silas naquela prisão, irmãos, estavam ali, tinham sido chicoteados, perseguidos, humilhados, jogados num cárcere, aguardando uma sentença que eles já sabiam humana qual seria, que era a morte no dia seguinte. E eles estão ali amarrados, os pés, as mãos. E o que eles fazem diante disso? Louvam ao Senhor, começam a adorá-lo. E aquele louvor, aquela adoração dentro daquela cela, dentro daquela prisão, ali acontece um terremoto, ali as paredes ficam abaladas, a estrutura, irmão, a estrutura da cadeia, a estrutura da cela, daquilo que tem se levantado contra a tua vida, ela vai cair em nome de Jesus. Mas você tem que adorar a Deus. Eles não estão lá, Deus, porque, tá vendo, nós viemos aqui e agora nós estamos presos e vamos ser mortos. Não, eles estão adorando. O Senhor é grande, o Senhor é poderoso e nós te adoramos, nós te louvamos, Deus. Obrigado porque nós estamos aqui, temos a oportunidade de falar do Senhor para esses encarcerados. Obrigado que nós estamos aqui, Senhor, para fazer a diferença no meio dessa prisão. Vem com seus anjos, Senhor, toca os corações que estão aqui. E ali as cadeias caem, as celas caem. O carcereiro fica desesperado porque, imagina, uma estrutura construída, humana, projetada, planejada para conter criminosos. Algo que estava ali firme, sólido. De repente aquilo desaba. E o carcereiro fica desesperado, quer tentar tirar a própria vida, porque ele sabia que ia ser morto pelos soldados quando todos fugissem, mas nenhum fugiu, porque aqueles homens foram tocados, inclusive o carcereiro, através desse testemunho, dessa situação ali. Ele é tocado e ele entrega a vida dele a Jesus ali naquele lugar. Mas por quê? 2 homens ali louvavam ao Senhor diante das barreiras. Adoravam a Deus independente da circunstância. E como é difícil nós adorarmos a Deus diante das barreiras. Porque quando alguém faz algo contra a sua vida, humanamente falando, nós ficamos com raiva, nós ficamos chateados, nós queremos ir lá tirar satisfação.
Não, nem posso ver pintado de ouro na minha frente. Se eu passar na rua e ver, ah, Senhor, me segura, porque senão eu vou lá puxar pelo cabelo. Mas o Senhor está dizendo aqui para nós, diante dessas situações que enfrentamos, diante daquilo que o homem muitas vezes arma contra nós, barreiras humanas, decretos, sentenças, julgamentos, nós temos que adorar a Deus, marchar, orar, jejuar. Essas são as nossas armas. É assim que o Senhor nos fortalece e é assim que nós vencemos as nossas lutas. Em louvor, em adoração, em consagração, em santificação, em jejum, em oração. É assim que o crente vence a guerra. É assim que aquele que crê em Jesus como o único Senhor, como o único Salvador, como o Deus que está acima de todas as coisas, que é soberano, poderoso, para fazer infinitamente mais. É assim que nós vamos vencer as nossas guerras, simplesmente adorando ao nosso Deus. E esse povo começa ali a adorar, no 7º dia, começa a marchar e louvar e adorar. E se você ler aqui a continuidade do texto, você vai ver que as muralhas, elas caem. Quando soaram as trombetas, o povo gritou, que ele fala, ande ali 7 dias, no 7º dia vão soar as trombetas, quando soar as trombetas, todos de uma só, única voz, gritem. E o povo faz exatamente como o Senhor falou. E quando eu faço exatamente como Deus manda, quando eu estou realmente debaixo da obediência, da ordenança do Senhor na minha vida, eu vejo muralhas caindo diante de mim. E eles, quando gritam ali, essas muralhas caem, eles invadem a cidade, eles tomam a cidade que já era deles, porque Deus já havia dado essa cidade para eles. Então nós vamos tomar posse daquilo que o Senhor já nos entregou, daquilo que o Senhor já nos deu. Quando nos posicionarmos em obediência ao Senhor, faça exatamente como Deus está dizendo para você fazer. Não questiona, não perca tempo em querer convencer Deus de fazer de outra forma. Porque muitas oportunidades passam na tua vida porque você fica querendo mudar Deus, querendo convencer Deus, querendo mostrar para Ele que existe outro caminho, outra alternativa. Mas o Senhor sabe o que está fazendo. Ele sabe exatamente a forma que Ele está falando para você fazer. É o caminho que você deve seguir. Então obedeça. Obedeça ao Senhor, que as muralhas vão cair. Depois, Josué enfrenta outra barreira, que é uma barreira temporal. Veja que o Senhor aqui, ele vai usar, irmãos, o sol. Ele vai usar o sol. O sol vai parar. Josué 10. Do 10 ao 15. O Senhor os lançou em confusão diante de Israel, que lhe impôs grande derrota em Gibeon. Os israelitas os perseguiram na subida para Bet-Horon e os mataram para todo o caminho, até Azeca e Mequedá. Enquanto fugiam de Israel, na cidade de Bet-Horon para Azeca, do céu o Senhor lançou sobre eles grandes pedras de granizo, que mataram mais gente do que as espadas dos israelitas. Imagina, choveu pedra. No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel: Sol, pare sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Aijalon. O sol parou e a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos, como está escrito no livro de Jassar. O sol parou no meio do céu, e por quase um dia inteiro não se pôs. Nunca, antes nem depois, houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem. Sem dúvida, o Senhor lutava por Israel.
Então Josué voltou com todo Israel ao acampamento em Gilgal. Deus parou o sol e a lua, o tempo parou. E Josué voltou ali com o povo de Israel vitorioso nessa guerra. Olha que Deus tremendo. Deus, ele, se for preciso parar o tempo a teu favor, ele vai parar. Mas ele vai parar para um povo que o obedece. Para um povo que ora. Para um povo que entende que ele é o Senhor. Que é ele que faz as coisas pararem. As coisas andarem. Nada vem de nós, irmãos. Não foi Josué que fez o sol parar, nem a lua. Mas foi o Senhor. A ordem veio do céu. Choveu chuva de granizo, chuva de pedra. Deus mandou essa chuva. Não ache que as coisas estão acontecendo, a vitória está vindo na tua mão, porque você é capaz de alguma coisa, porque você é vitorioso, porque você é poderoso. Porque nada vem de nós. E nada é para nós, nada é para voltar para nós. A glória não é para nós, a honra não é para nós, nada é para nós, tudo é para Ele. Porque todas as coisas vêm dEle. Se Ele disser, pare o sol vai parar, irmão. Não tem ciência, não tem física, não tem nada que vai explicar esse fenômeno. Nós não conseguimos parar a natureza. Não conseguimos deter a força da natureza. Conseguimos parar um furacão, parar um terremoto, parar um maremoto? O homem não consegue. Ele pode até se preparar para lidar com aquilo, com aquela força. Mas Deus é aquele que faz o vento parar. Jesus, com uma palavra de ordem, ele faz aquela tempestade naquele barco parar imediatamente. Porque ele tem esse poder. Poder acima da terra, debaixo da terra. Ele tem um poder sobre todas as coisas. Então não há barreira que você esteja enfrentando que Deus, com a sua palavra, não possa dizer assim, pare agora. Chega, basta. E ela obedecerá ao Senhor. Mas nós temos que estar sempre debaixo da palavra dele. Não queira bater de frente com ele. Não queira ser Deus da tua vida, nem da vida dos outros. Simplesmente obedeça ao Senhor. Amém? A última barreira que nós podemos aqui escalar aqui, que Josué enfrentou, foi a barreira espiritual. Como é difícil superarmos essa barreira. Porque a barreira espiritual, ela está ligada ao pecado. E nós temos que vencer o pecado. Josué, quando conquista ali a terra com o povo, ele se depara com um povo idólatra. O povo está totalmente idólatra, perdido em si mesmo, vivendo em pecado. E como que eles poderiam estar na terra prometida, levando a vida que eles estavam em toda a caminhada levando? Então aqui no capítulo 24 de Josué, o que Josué diz ao povo, a partir do versículo 14. Agora, temam ao Senhor, sirvam-no com integridade e fidelidade, joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Veja que ele está dizendo, olha, agora é a hora. Façam a sua escolha. Ou vocês vão continuar aí, vivendo esses deuses que vocês vêm trazendo desde os seus antepassados. Sabe, coisas que na tua vida você carrega desde a infância. Palavras de maldição familiar,
coisas familiares, pecados que você vem alimentando e vem arrastando na tua vida, irmão, a maior barreira é o pecado que habita em nós. O nosso maior inimigo somos nós. É a nossa carne. Porque vencer a nossa carne é uma luta diária. Todos os dias eu tenho que matar o meu eu. Todos os dias eu tenho que renunciar a Renata da carne. Porque nós sem Deus, nós sem Jesus, nós somos terríveis. Se nós vivermos 100% da nossa carne, misericórdia. Nós só pensamos no mal e só fazemos o mal. Porque é isso que a nossa carne quer. Ela quer estar forte nas obras da carne. E ela vai se fortalecendo. Mas Paulo fala que nós temos que esbofetear, lutar. É uma luta nossa entre a carne e o espírito. E cabe a nós escolher quem nós queremos fortalecer dentro de nós. A carne ou o espírito? Isso não vem de uma ajuda externa, irmão. Isso é uma coisa sua. Você tem que tomar essa decisão. Você tem que fazer essa escolha de renunciar ao pecado, abandonar o pecado. Lutar contra isso todos os dias é fácil? Não é. Tem uma música antiga do Tales que fala: e todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia o pecado vem. Todo dia nós temos inúmeras oportunidades para pecarmos. Seja consciente ou até mesmo inconsciente. Por isso que nós temos todos os dias que buscar ao Senhor, buscar a santidade, pisar no Santo dos Santos, tirar as nossas sandálias, tudo aquilo que é sujeira, tudo aquilo que não alegra o coração de Deus, tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Eu tenho que todo dia tirar isso de mim, me esforçar. Por isso que eu tenho que estar o tempo todo em oração. Não podemos viver como rituais, doutrinas, dogmas. Nós temos que viver em verdadeira adoração ao Senhor. Adorar a Ele a todo tempo, louvar ao Senhor o tempo todo, consagrar tudo ao Senhor. Viver uma vida em santidade com Ele a todo momento, irmãos. Seja varrendo uma casa, seja no seu trabalho, seja andando na rua, tomando banho, você tem que estar o tempo todo conversando com Ele, atento àquilo que está entrando na tua mente, aquilo que está saindo da tua boca, aquilo que está fervendo dentro da tua mente. É uma luta, nós estamos em guerra, nós estamos em lutas. O inimigo tem se levantado, tem levantado barreiras, pessoas nos perseguindo, pessoas falando mal, pessoas querendo frear o nosso ministério, pessoas, sabe, de tantas formas, e criticando, e falando mal, e criando contenda. E se nós não estivermos fortalecidos no Senhor, se nós não abandonarmos o pecado, se nós fecharmos as brechas, não deixarmos legalidade para ele entrar na nossa vida, irmãos. Ele está aí, andando ao derredor, procurando uma forma de entrar na nossa vida. Mas em contrapartida, a palavra de Deus fala: sujeitai-vos a Deus, e o diabo fugirá de vós. Então nós temos que levar uma vida sujeita ao Senhor, e não a nós mesmos, e não às nossas ideias, aos nossos conceitos, aos nossos sonhos, mas vivermos debaixo da palavra de Deus. Porque o salário do pecado é a morte. Romanos 6, Paulo fala que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus,
nosso Deus. Então, nós temos dois caminhos para escolher. Deus, ele nos dá a opção de escolha. Ou você está com ele ou contra ele. Ou você é amigo de Deus e é inimigo do mundo, ou você é amigo do mundo e é inimigo de Deus. E a sua escolha vai ter consequência, que é ou o inferno ou a vida eterna no céu. Não tem outro caminho, irmão. Ou você vai para o céu ou você vai para o inferno. Essa é a verdade mais nua e crua. Só tem dois lugares para nós, eternos. Aonde não haverá mais choro, nem dor, onde todas as coisas dessa terra passarão e nós iremos desfrutar da eternidade com o Senhor, ou haverá choro e ranger de dentes por toda a eternidade. Então faça a escolha certa na tua vida, porque essa escolha só depende de você. Amém? Para encerrar, eu li uma história bem curtinha de um rei que pegou e colocou uma pedra grande no meio do caminho onde o povo passava. E aquela pedra ficou lá. E as pessoas, algumas contornavam a pedra, outras pulavam, outras tropeçavam. Ah, mas que porcaria, o que essa pedra está fazendo aqui? Quem colocou essa pedra aqui? Mas ninguém tirava a pedra. Ninguém tirava. Cada um arrumava uma forma de passar por ela. Mesmo reclamando. Outros lascando o dedão do pé, arrancando unha. E trupicava ali, dava com a cara ali na pedra, quebrava dente, caía com a cara na pedra. Mas ninguém fazia nada com a pedra. Deixava aquela pedra lá no meio do caminho. Até que um dia uma pessoa olhou para a pedra e falou assim, não, mas gente, pelo amor de Deus, se ninguém tirou essa pedra, eu vou tirar. Se está incomodando todo mundo, inclusive a mim, eu vou tirar essa pedra. Foi lá, tirou a pedra. Quando ele tirou a pedra, debaixo da pedra, havia um saco cheio de moeda de ouro e um bilhete do rei. O rei fala assim, parabéns, você tirou a pedra, esse é seu prêmio. Aquela pedra, embaixo dela havia um prêmio que ninguém queria ter o trabalho de tirar. Mas aquele que foi lá e tirou do caminho o obstáculo, ele recebeu um prêmio. Deus, ele precisa de pessoas, irmãos, com atitudes. Pessoas que estão prontas, dispostas para remover a pedra. Existe uma recompensa do céu, uma recompensa do Senhor para aquele que enfrenta o medo, para aquele que enfrenta as barreiras, os obstáculos, sabendo que o Senhor é com ele. Você pode andar num vale de sombra e de morte, que não há o que temer. Talvez você esteja hoje passando por este vale. Hora ou outra, atravessamos vales em nossas vidas. Mas o Senhor sempre está conosco. O Senhor está com você. Então não há o que temer. Pessoas, inimigo, coisas que têm se levantado contra a tua vida, não tema. Não tema, busca em Deus. Busca em Deus a força para você tirar a pedra, para você superar, para você vencer este obstáculo. Não faça nada sozinho. Não faça nada com a tua força, não faça nada com as tuas palavras, com os teus argumentos. Faça tudo debaixo da obediência do Senhor. Ore, busque a Ele santificação, força, estratégia. O Senhor, Ele vai te dar exatamente como agir. Qual a melhor forma? Quais são as palavras certas? Se é para você ficar em silêncio ou não. Mas busque em Deus as tuas respostas. Busque em Deus a força para você superar as suas barreiras, atravessar os seus limites, porque se você estiver com Ele, certamente você será vitorioso em todas as barreiras que se levantarão na tua vida.
Mas sozinho, irmão, sozinho, só vai gerar em você frustração, arrependimento e desânimo. Ele está contigo, Ele está aí com você para te dar força para você vencer. Amém? Então tenha coragem, não tenha medo. Levanta a tua cabeça, olha para o céu, porque é de Deus que vem o teu socorro. É lá do monte que vem o teu socorro. Não é olhar para frente, nem para um lado, nem para o outro. É para cima, porque é dele que vem a tua vitória. Amém? Vamos orar nesse momento? Fecha seus olhos e começa a colocar diante do Senhor as barreiras, os obstáculos que têm se apresentado na tua vida. E peça a Ele coragem para você superar. Peça a Ele a presença do Senhor para te ajudar, para te dar força e estratégia para você vencer. Amém? Pai, em nome de Jesus. Oh Deus, obrigada, Pai, por este dia. Senhor, nós nos colocamos, Pai, nos colocamos diante de Ti, Deus, agora neste momento. E entregamos, Pai, tudo aquilo que tem se levantado contra as nossas vidas. Todas as barreiras, sejam elas naturais, físicas, emocionais, espirituais, Deus. O Senhor sabe, Deus, aquilo que tem sido para nós problema de superação, Deus. Mas nós entregamos agora diante do Senhor, diante do Teu altar, Pai, os gigantes, as muralhas, as cadeias, sabendo, Pai, que o Senhor é poderoso, Deus, para nos levar, Pai, à vitória, Pai. Porque o Senhor é poderoso, soberano, não há nada que o Senhor não possa fazer, por isso nós entregamos com humildade, Deus, diante do Senhor e cremos, Pai, cremos que conseguiremos, porque o Senhor está conosco. Obrigada, Deus, porque o Senhor não nos abandona, o Senhor não desiste de nós. O Senhor está conosco todo o tempo, Deus, por isso vem nos fortalecendo com a Tua palavra, Pai. Vem derramando sobre nós, Senhor, uma coragem, uma ousadia, Senhor, para vencermos contigo, Senhor. Para a glória do Senhor, para a honra do Senhor, Pai. Toca, Deus, naquele agora, Pai, que está se sentindo fraco, naquele que não consegue nem se levantar, Deus, para caminhar. Vem, Senhor, com uma força sobrenatural sobre esta vida neste momento, Deus. Que ele possa levantar, que ele possa saltar, que ele possa, Senhor, se alegrar na Tua presença, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Com o Senhor nós somos mais do que vencedores, Deus. Porque Cristo já venceu por nós a morte naquela cruz, Deus. Vem, Senhor, vem abrindo os nossos olhos. Vem tocando, Pai, no mais profundo do nosso coração. Vem trabalhando no nosso interior neste dia, Deus. Mostre aquilo que nós não estamos conseguindo, Senhor, superar. E nos ajude, Deus. Nos ajude, Pai. Derrama o Teu amor, derrama a Tua fé, derrama, Senhor, a Tua alegria. Nos fortaleça na Tua palavra, Pai. Em nome do Senhor Jesus. É o que nós pedimos e é o que nós entregamos neste dia de todo o nosso coração, Pai. Vem com resposta, vem com força aos nossos corações neste dia. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Deus, Ele vai, irmão, te mostrar, sabe por quê? Deus, Ele falou muito forte no meu coração que tem pessoas que estão diante de barreiras que nem sabem que é uma barreira. Porque não tem nem o entendimento daquilo que está enfrentando. E aí vai vivendo dentro de uma redoma, vai vivendo dentro de barreiras que ela nem sabe que ela tem que superar isso. E aquilo vai se tornando cada vez maior diante dela. E ela vai sendo consumida. Outras têm tanto medo que não dá um passo para frente, só dá 2 para trás, porque aquilo que já passou é mais confortável de enfrentar do que novos desafios. Mas o Senhor, quando coloca algo diante de você, porque Ele sabe que você pode superar, porque Ele sabe que Ele está com você. Então é só você clamar, é só você buscar,
É só você entregar a Deus, confiar nele, obedeça, irmão, obedeça ao Senhor, em nome de Jesus, obedeça a palavra de Deus. Busque santidade cada dia mais na tua vida, porque você vai superar tudo para a glória de Deus. Amém? Eu agradeço pela sua companhia, pelas suas orações. Hoje à noite eu convido você a estar comigo aqui no Face de novo, a partir das 7 horas da noite, que nós vamos ter o podcast Páginas Marcadas com a Mona Lisa. O testemunho dela, irmão, não perca, porque é muito forte. E eu tenho certeza que você vai ser impactado. Então, compartilha, chama os seus amigos para estarem junto lá. A partir da outra semana, eu já vou começar a fazer alguns sorteios no final do podcast. Eu estou indo atrás de pessoas para patrocinar esse podcast, que é um projeto que Deus colocou no meu coração muito forte. Eu tenho vivido coisas tremendas com Deus. Pessoas que vêm contando para mim sobre os testemunhos que têm ouvido, o quanto tem edificado a vida dessas pessoas. Então eu estou atrás de patrocínio. Se você quiser patrocinar o podcast, você pode entrar em contato comigo, amém? Aí nós vamos fazer sorteios de brindes, nós vamos estar trazendo mais pessoas para estar compartilhando mais histórias. Se você quer participar desse podcast, se você quer testemunhar, se você quer compartilhar da tua história, entre em contato comigo, amém? Mesmo que você more em outro lugar que não seja em Ouro Fino, nós podemos fazer online. Nós podemos abrir 2 telas. Não há barreiras, irmãos. Não há empecilho. Não há empecilho. Então, você que está aí em outra cidade, em outro estado, entre em contato comigo. Amém? Aqui no Facebook, eu vou colocar o meu Instagram também. Você pode estar escrevendo para mim. Vou colocar meu WhatsApp também. Irmãos, não há barreiras. Não há barreiras para nós levarmos a palavra de Deus, o nosso testemunho para outras vidas serem edificadas. Amém? Um beijo grande para você. Eu te espero à noite e amanhã, às 8h15, também aqui no nosso devocional. Fica com Deus. Até mais tarde.